Eu sou a Camila, eu sou a diretora de conteúdo do Vivadi, eu sou também a pessoa responsável pela formação dos professores, por todos os vídeos, os materiais que a gente divulga para professores, para as escolas. Também isso não tem como, né? Como o Vivadi trabalha escola, família e professor, tudo junto, não tem como a gente trabalhar olhando para um lado só. Né? Então, tudo que a gente faz, a gente pensa nos três, nos pilares que as crianças precisam ter muito bem estruturados para poderem ter sucesso com o inglês. Ó, legal, tô vendo a galera aí chegar, muito bom! Sou nova, seja muito bem-vinda! Que legal, Nath, eu vou falar um pouquinho aqui, você já vai ter uma boa ideia de como o Vivadi funciona. Goiânia, a gente está muito presente em Goiânia também. Eu tô aqui em Curitiba, gente, vocês estão vendo pela minha roupa, né? Galera mais pra cima tá falando, o que que essa louca tá de roupa de inverno? Aqui tá bem friozinho, aqui tá bem puxado. Mas olha só, gente, então o que a gente vai falar hoje? O tópico da nossa live de hoje são rotinas que viram hábitos, hábitos que viram rotinas, e a gente podia inverter essa frase aí que ia dar na mesma. Um dos pilares do Vivadi, do nosso programa, da nossa forma de ensinar inglês, da forma que a gente propõe que as crianças aprendam, é pela frequência, pela repetição. Quando a gente fala de frequência, repetição, rotina, essas palavras podem ter uma conotação negativa, principalmente para adultos. Né? Quando a gente fala assim, você tem que repetir, você tem que fazer de novo, vem pra gente aquele peso assim de, se eu tenho que fazer de novo é porque eu não fiz bem feito a primeira vez, não é verdade? Quando a gente pensa nisso, geralmente já vem esses preconceitos, não preconceitos, pré-conceitos na nossa cabeça. São as nossas crenças, são as nossas coisas que diretamente ou indiretamente estão ali com a gente, porque a gente ouviu essa palavra, essas coisas muitas outras vezes, e pra gente vem com um tom muitas vezes negativo. Porém, esse pilar da frequência, da repetição, principalmente para as crianças, ele é essencial. Não existe nada nessa nossa vida que a gente não aprenda, que não seja pela repetição. Tudo que a gente sabe fazer bem hoje, tudo que a gente desenvolveu na vida, desde assim, como é que você hoje escova os dentes muito bem, sem nem ter que pensar. Quantas vezes você teve que colocar a pasta na escova e escovar cada um dos dentes, às vezes você teve que ir no dentista, o dentista te ensinou de novo, mesmo depois de adulto, você achava que estava fazendo certo um jeito e volta, e faz quantas vezes por dia, direto, para uma coisa que é importante, que a gente vai ter que fazer a vida inteira. Por quê? Não adianta você falar, eu escovei meus dentes bastante já na infância, agora eu não preciso mais fazer isso. Não é por aí. A gente precisa seguir com aquele mesmo hábito, prestando sempre atenção, e daí que a gente desenvolve a nossa expertise. Olha só, expert escova-dente. Mas é por aí mesmo. Com o inglês não é diferente. E crianças, principalmente as crianças menores, elas precisam de muita repetição. Elas precisam ver a mesma coisa, falar a mesma coisa, assistir a mesma coisa, desenhar a mesma coisa, ouvir a mesma história. Elas precisam fazer isso muitas vezes. Se vocês têm criança em casa, se vocês têm filhos, e mesmo que você não tenha filhos, você provavelmente tem primos, sobrinhos, afilhados, filhos de amigos, né? Tem criança por perto de você. Criança não quer sempre ver o mesmo desenho? Criança não fica lendo, não pede para você ler a mesma história 1000 vezes? Né? Quem tem filho em casa aí, provavelmente, quantas vezes já assistiu Moana, Frozen, né? Os episódios da Peppa Pig e tudo mais. Por que eles fazem isso? Tem uma forma como as crianças aprendem tudo na vida delas, né? Então, assim, por exemplo, a criança tá lá assistindo um desenho. Deixa eu só colocar aqui que saiu um pouquinho o meu foco aqui. Pronto, agora deu. As crianças estão lá assistindo um desenho e a primeira vez que elas assistem esse desenho, elas vão provavelmente pegar assim, sei lá, a cor. Elas vão ficar ligadas na cor, elas vão perceber as cores daquele desenho. Na segunda vez, elas vão começar a entender um pouco mais sobre alguns personagens. Na terceira vez, elas vão entender um pouco mais sobre os sentimentos. E não nessa ordem, tá? Eu tô dando só um exemplo de por que as crianças pedem para assistir um filme tantas vezes, por que elas querem ouvir a mesma história tantas vezes, né? A cada vez que elas vão assistindo, elas vão pegando um aspecto daquela história. Até elas pegarem o todo, elas assistiram 10, 20, 30 vezes o mesmo desenho.
Eu lembro quando eu era criança, meu desenho favorito, meu filme favorito era Mary Poppins. E na época, né, já entregando aí a minha idade para vocês, era fita cassete. Então meu pai tinha que alugar a fita cassete para eu assistir toda semana o mesmo filme. Só que a criança, ela tem um tempo de atenção que é mais ou menos proporcional à idade dela. Então, se a gente está falando de uma criança de 3 anos, essa criança tem um tempo de atenção que ela consegue ficar focada de mais ou menos 3 minutos. Né? Ah, mas eu quando eu coloco o desenho, meu filho fica quietinho na frente da televisão. Sim, mas ele não tá o tempo inteiro focado na linha narrativa da história, ele não tá pegando todos os detalhes, ele tá vendo ou as cores, ou os gestos, o movimento corporal de cada personagem. O que ela fala quando está brava? O que acontece quando a pessoa está ansiosa? Isso tudo não é assim que a criança pensa desse jeito, mas são essas as conexões que a criança tá fazendo no cérebro. Entendeu? Então, para já começar aqui, a gente precisa ter um pouco mais de paciência. E olha que eu tô falando com famílias aqui, gente. Falar para ter paciência com criança, Camila, sério? Sim. É que às vezes a gente perde a paciência como adulto, né? E isso faz parte. Toca aqui, né? Quem nunca? Eu também tenho criança em casa e muitas vezes vamos jogar de novo, vamos fazer de novo, e a gente fica, ai que saco, por que quer fazer de novo? Já não deu, já perdeu a graça. Mas para eles não é uma repetição, eles estão reelaborando a mesma história para eles se apropriarem daquilo. Para eles poderem dizer que a história dos 3 porquinhos, por exemplo, faz sentido para eles entenderem tudo daquilo, eles precisam reviver as emoções, os sentimentos, as reações que eles tiveram das outras vezes que eles assistiram. E assim eles vão entendendo como o mundo funciona. Criança naturalmente aprende o tempo inteiro, né? Vocês já devem ter, quem tem filho aí deve saber que, poxa, quando nasce, quantas coisas a criança aprende, entender as formas, os sons e tudo mais. Para criança e para adolescente também, aprender é a função da vida deles. Eles precisam aprender e o mundo deles muda demais o tempo inteiro. Então, fazer as coisas de forma repetida acalma e dá um senso de controle para eles. Certo? Baixa muito estresse, né? E estresse não é assim, estou estressado. É aquela agonia, aquela inquietação, né? E agora com esse tempo de quarentena, vocês devem estar vendo isso muito com as crianças, porque é uma realidade diferente. Para eles fica assim, poxa, por que eu não posso sair? Por que eu não posso ver meu amigo? Por que eu não posso... Né? Então cria uma ansiedade, porque não é uma situação que eles estão acostumados, que eles sabem o que vai acontecer. Então, toda essa minha primeira explicação sobre a rotina e a importância da repetição acontece do mesmo jeito no inglês. E muitas vezes, não só a gente aqui do Vivadi, mas todos os professores que a gente conversa, a gente ouve muito de dizer assim, poxa, mas a criança quer coisa diferente, a criança quer variedade, ai, meu filho reclamou disso. Ele também provavelmente pediu para comer chocolate todos os dias, ele também provavelmente pediu para tomar aquele suco cheio de açúcar, ele provavelmente não quer dormir tão cedo, ou ele quer... E a gente não deixa, por quê? Porque é nossa responsabilidade, nós adultos sabemos e devemos estar lá para dizer para as nossas crianças o que precisa ser feito. No inglês é a mesma coisa. Ele vai pedir uma coisa diferente, aí a gente já entra na outra parte da nossa questão aqui, que é do hábito. Da onde que ele tirou que ele precisa ver coisas diferentes? Se nós adultos somos inquietos, se nós ficamos reclamando e demonstrando que quando a gente tem que fazer de novo é chato, é ruim, a criança perde a conexão com você, o que você acha que vai acontecer no cérebro dessa criança quando ela vem uma atividade igual? Poxa, essa atividade faz a minha mãe ou meu pai ou quem quer que seja que cuida de mim fazer cara feia. Então eu devo pedir uma coisa diferente. É muito bizarro isso, não é, gente? Mas é verdade. Criança nenhuma é burra, não, viu? Então, eles são super espertos, o cérebro deles está assim, ó. Os neurônios estão a 1000 para aprender tudo. E a hora que eles veem um comportamento que dá um retorno, eles vão tentar aquele comportamento várias vezes. E se a gente abastece aquele comportamento, o que acontece? Vira aprendizado. A gente pode usar isso a nosso favor ou para, né, nos sabotar e fazer as coisas ficarem cada vez mais difíceis. Então, na questão do inglês, criança não precisa de muita variedade, eles precisam de intensidade.
Anota aí, gente, anota esse. Criança não precisa de muita coisa, criança não precisa de variedade. Eles precisam de intensidade. O que é intensidade? Como é que a gente traduz isso que eu falei agora para uma contação de histórias? A criança precisa ter 480 livros diferentes em casa? Seria lindo e maravilhoso, mas não é isso que vai determinar ela saber mais ou menos. Se você tiver um livrinho de história que você vai contar, uma história ali bonitinha que você imprimiu, que você vai ler no celular, da onde vier, um dia você conta, outro dia ela ouve no áudio, outro dia ela vai desenhar sobre aquilo, outro dia ela vai contar aquilo para você. No outro dia ela vai pegar os bonecos dela, o brinquedo, e vai fazer uma reencenação daquela história. É assim que a criança adquire o conhecimento. E é isso que as famílias precisam ter a consciência, saber o processo neural, né? E por quê? Poxa, por que eu tenho que fazer isso? Por que aqui eu vou colocar essa música de novo para a criança cantar, dançar, assistir o vídeo, né? Para ela dizer o que ela sente, se ela acha que é uma música legal, ser animada, que sensações que ela tem. Por quê? Porque é assim que ela cria o vínculo, que ela cria conforto e confiança com aquele material, e ela vai começar a ter um relacionamento legal, gostoso com o idioma, por exemplo. Né? Ó, o Dionísio comentando aqui, ó, repetition makes us strong. É isso, né? Na quarentena, né? Só já pegando a pergunta que colocaram aqui. Na quarentena, a gente precisa ainda mais estabelecer uma rotina com as crianças. Por quê? Porque olha só, pensa você aqui, adulto comigo. Não tem muitos de nós que assim, a gente levanta, qual que é a primeira coisa que você faz? Muita gente assim, eu levanto e vou direto pro banheiro. Virou assim, se você tá com vontade ou não tá com vontade no banheiro, você já vai porque é o teu hábito. Antes de dormir, a última coisa que eu faço é escovar os dentes. Eu nem penso que é a última coisa, eu só vou e faço. Virou uma rotina tão fácil que daí seu cérebro começa a parar de gastar energia para você tomar essas decisões. É nesse nível que a gente precisa fazer a rotina do inglês acontecer para as crianças. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, que é uma sugestão que está até nos nossos materiais aqui do Vivadi, estabelecer um horário e um lugar para a criança fazer o que quer que seja da plataforma do Vivadi que tem ali, com você, com os irmãos, com quem estiver em casa, né? Tem que fazer religiosamente desse jeito todo dia? Não, mas é muito importante que, por exemplo, de manhã a criança, sei lá, tô juntando uma rotina, tá? Toma café da manhã e vai fazer a atividade do Vivadi. Ela sabe, depois de dias, depois de semanas, e a gente já tá aí, né? 2 meses de quarentena praticamente. Depois disso, ela já sabe. Aí fica muito mais fácil de você lidar com isso, porque você não tem que mais explicar por quê, né? Tomar banho, você não tem que mais explicar por quê. Às vezes você vai ter que pedir para tomar banho, checar se o banho tá bem tomado, mas já se sabe que precisa fazer aquilo. Então, tomou o café da manhã, fez a atividade do Vivadi. Onde? Ela vai fazer no quarto. Legal, então a criança já sabe. Isso tudo facilita, isso tudo baixa a ansiedade, porque para a criança, para ela, muito pouca coisa está no controle dela. Muito pouca coisa, ela sabe assim que depende de mim. Então, para ela, quanto mais rotineira a atividade for, melhor. E é teu papel como responsável, como pai, como mãe, como cuidador, como quem quer que seja dessa criança, fazer essa rotina acontecer. Porque agora a gente está sem a escola, né? Não tem mais o movimento de ir para a escola. Embora o Vivadi envolva a família de qualquer forma. Pra gente, o momento quarentena só enfatizou uma coisa que já é nosso padrão. Que as famílias se envolvam. Que as famílias tenham esse momento de inglês com as crianças. Né? Então a gente só precisa realmente fazer acontecer o que a gente já propôs desde quando o Vivadi começou. Então, primeira sugestão, determina um horário. E que horário vai ser esse? O horário que é melhor para você. Tem gente que está trabalhando de casa, tem gente que precisa sair para trabalhar. A questão não é essa. Você vai ver o horário que fica melhor para você e para sua criança fazerem aquilo. Por quanto tempo? Se forem 5 minutos, está ótimo. Hábito, rotina é muito mais importante que quantidade de tempo. Então, assim, não tem desculpa, né? Não tem desculpa para onde você fugir. Cara, eu tenho 5 minutos. 5 minutos todo mundo tem. Você pode estar no que for, 5 minutos você tem. Ou você vai acordar 5 minutos mais cedo, ou você vai dormir 5 minutos mais tarde. Mas você tem esses 5 minutos.
Você e o seu filho, a sua criança, merece muito mais do que os seus 5 minutos, vamos combinar. Então não é nem essa questão. Se a sua criança está num programa de inglês para aprender inglês, se você já carimbou, assinou embaixo que inglês é importante, que é uma habilidade que vai fazer diferença na vida da sua criança, para o futuro e para agora. E não é só para ter um trabalho bom, muito pelo contrário, o cérebro dessa criança está se desenvolvendo muito melhor pelo inglês. Já entendi que é importante, legal, massa. O que você vai fazer para ajudar isso a acontecer? Entendeu? É essa questão que a gente tem que ter com a gente mesmo. Vou ajudar a minha criança a desenvolver um hábito. Dá um trabalhão? A princípio, não. São 5 minutos e você vai definir. É a primeira coisa assim que a gente acorda. Ou é a primeira coisa que a gente faz depois do almoço. Se o almoço é um momento que, principalmente agora na quarentena, você está fazendo em casa com seus filhos, né? Ou é antes do almoço. A última coisa antes da gente almoçar vai ser a atividade do Vivadi. Fim do dia, fechei. Se você está trabalhando em casa, sei lá, 6 horas acaba, né? O momento que você está ali fazendo as suas reuniões, sei lá o quê, ou a hora que você chega. Se você está precisando sair de casa nesse momento. A hora que você chega é o horário que vai chegar. Então a criança sabe que você entrou pela porta, né? Você vai lavar a mão, você vai tirar seu sapato, você vai tirar sua roupa e se higienizar, né? E chegar para a criança e legal, o que a gente vai fazer hoje? Vamos entrar aqui na plataforma do Vivadi, hoje é o dia de tal coisa. E você escolhe, né? Para os pais que já estão cadastrados na nossa plataforma, que já sabem como funciona, existem atividades para cada dia da semana e não é porque hoje é sexta que eu tenho que fazer atividade de sexta. Se eu tiver a fim de fazer atividade da segunda na sexta, manda ver. Ali são sugestões, né? Dino dizendo it's real, é verdade, muitos joinhas. Fico muito feliz de ver assim vocês em sincronia com a gente, né? É super importante isso. Então, defina quando. Eu vou pensar. Não, define agora, já vai pensando. A Camila vai falando aqui, você já vai pensando onde que cabe. Camila, eu não tô em casa, não tem como. Quem está com essa criança? Porque a criança não está sozinha em casa. Quem tá com essa criança? É fulano que tá com a criança. Então, é com aquele fulano que você vai conversar e dizer, desse horário a esse horário é o horário do inglês, é o horário do Vivadi. Você vai entrar aqui e vai fazer isso aqui com a criança. Você ensina aquela pessoa o que fazer. E o Vivadi parte do princípio que não precisa saber inglês para proporcionar esse momento para a criança. Então, gente, desculpa, não tem. Não tem. E o mais legal de tudo é quando você fizer isso com a criança, você, responsável, você, pai, mãe, familiar, você vai desenvolvendo seu inglês também. Fala sério. Se você já sabe, se você conhece um pouco, é prática. Se você não conhece ainda, você vai aprendendo junto, porque sabe o quê? O cérebro do seu filho e o seu, e o meu, e de todo mundo que está aqui, é feito da mesma coisa. Nós somos todos iguais. O nosso cérebro é feito das mesmas coisas. Então, se aquilo ali é legal para a criança, é legal para você também. Para ela, chega de um jeito diferente para você. Só que tem benefício para todos. E deixa eu contar uma coisa que eu estava até pesquisando para hoje, assim, falando, não, deixa eu ver um pouquinho mais, porque tem as coisas que eu já sei, que eu já estudei, já pesquisei um monte para o Vivadi, mas vamos ver se tem mais alguma coisa mais nova. Eu tô lendo um livro que chama Originais, do Adam Grant, que fala sobre as pessoas que são inconformadas e as pessoas que fazem a diferença no mundo, tal, dizendo que foi feita uma pesquisa dizendo assim, das pessoas que mais têm, dos países que mais têm inovação e criatividade e coisas do tipo, e de pessoas que são inovadoras e que são criativas e que têm sucesso. Sabe o que essas pessoas tinham em comum? Elas eram crianças que os pais leram para elas quando elas eram pequenas. Então, eles fizeram um comparativo disso com o nível de desenvolvimento de um país e chegaram à conclusão de que os países que têm mais crianças que fazem leitura junto com os pais são os países que têm mais desenvolvimento. E não estou falando só de dinheiro, não é assim, Estados Unidos, não. Outros países que têm desenvolvimento de outras coisas têm isso em comum. Aí se desenvolve a conversa sobre todo o negócio de leitura. E por quê? É só a leitura? São só as palavras, as histórias? Não. Vocês, família, vocês têm uma coisa que ninguém mais tem, que eu não tenho, que os professores que estão aqui assistindo não têm, que é o afeto. Vocês são as pessoas mais importantes da vida das crianças. E assim, não interessa o que aconteça, vocês são as pessoas que mais têm influência
na vida das crianças. Influência de todos os tipos. Então, se essa criança entende que o momento de fazer a atividade do inglês é a hora que eu tenho a atenção da minha mãe, que eu tenho a atenção do meu pai, que eu tenho a atenção do meu irmão mais velho, que eu tenho a atenção do meu tio, tia, sabe, das pessoas, da avó, da família, que ele entende que assim, eu sou aqui, esse é meu núcleo, isso potencializa muito, muito, muito o aprendizado efetivo da criança. A gente tem aqui, eu tô vendo nomes de professores incríveis. Professores assim que são fantásticos. Eles fazem uma baita de uma diferença na vida das crianças, mas isso não chega nem perto da influência que a família faz para a criança. E é uma dessas âncoras que o Vivadi pega para fazer o inglês realmente acontecer dentro da criança. A Jaciane dizendo, estou com dificuldade para os meus filhos seguirem uma rotina. Jaciane, aí a gente precisa realmente ser firme. Tá? Eu não estou dizendo que nada disso vai acontecer de hoje para amanhã. A gente precisa fazer com bastante afinco. Tá? Aqui em casa, um dos nossos desafios, eu dei o exemplo do escovar o dente, mas a gente precisa sempre lembrar, sempre fiscalizar. E sempre, de vez em quando, falar, mas foi muito rápido essa escovação, volta lá que não deu certo, eu vou ficar aqui com você. Embora as minhas crianças sejam grandinhas já. Elas têm 9 e 8 anos. Então, não é uma coisa, Jaciane, que a gente consegue, a gente precisa realmente ter perseverança. E fazer com calma, não é fazer com braveza, com comando, com rispidez. A gente precisa fazer isso com a harmonia, que daí já entra num outro pilar nosso do Vivadi. Precisamos colocar isso na vida da criança com amor. Com amor. Vamos ouvir essa história juntos? O que você entendeu? O que você acha? Né? O que você pensou disso aqui? Você acha que essa pessoa está feliz? E, inclusive, nas sugestões ali das atividades da família do Vivadi, a gente sugere isso, que você veja um desenho com a criança e tudo que você tem que fazer é sentar do lado da criança e ver junto. O que você entendeu? Ah, não entendi nada. Ah, entendeu sim. Você viu a cara que ela fez naquela hora? Vocês estão falando em português? Não interessa. A criança assistiu e lembra aquilo que eu falei lá no começo da live? O cérebro dela registrou que aqueles sons, aquele tipo de conversa, aquele tom reflete aquele tipo de situação, registrou lá. Você não tem que ficar, traduz aí pra mim, que você entendeu todas as palavras. Não é isso, não é isso. A criança precisa ter um momento e aquele momento precisa trazer lembrança de afeto. E ninguém melhor do que você, família, para fazer isso acontecer. O que você achou ali? Você achou que ela fez certo? Você faria igual? Como que você se sentiria? Você se sentiria como ela? Você achou engraçado? E qual foi a sua parte favorita? A minha parte favorita foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. É assim que a gente cria uma rotina gostosa, um hábito legal na criança, com o inglês, que ela vai carregar para o resto da vida dela. Que vai chegar na adolescência, na idade adulta, com uma memória afetiva positiva com relação ao inglês. Às vezes ela não vai nem saber explicar. Ela só vai ter aquela sensação de que toda vez que ela ouve alguma coisa em inglês, ela fala em inglês, vem uma emoção gostosa, vem uma memória boa. Poxa, eu lembro tanto da minha mãe toda vez que eu ouço música em inglês. Que gostoso, né? Nossa, isso aqui me lembra casa, isso aqui me lembra meu lar. Né? Ela não vai nem saber, talvez, explicar. Se ela for uma pessoa assim de senso apurado, dessa sensibilidade super aguçada, talvez ela consiga, e que bom. Né? Aquela coisa que a gente faz assim, nossa, toda vez que eu como macarronada, gente, me vem uma sensação tão gostosa. Toda quinta-feira minha avó fazia macarronada e a gente ia na casa dela, e que coisa gostosa. O cheiro da macarronada me traz tudo isso. É isso que a gente tem que fazer com o inglês. É exatamente isso que a gente tem que pôr na rotina. Né? Os pais têm que ter a didática dos professores. Na verdade, pai é pai, professor é professor, tá? Não, nenhum nem outro. Professor não é pai, professor não tem que fazer função de pai e mãe, de família, e nem família tem que fazer função de professor. O que a gente está propondo do Vivadi é bem mais simples, porém tão eficaz quanto o que o professor faz com a criança. E se a gente soma essas duas coisas, o sucesso é garantido. Tá? Então, olha lá, gente. Por exemplo, você pega lá o horário, você definiu o horário com a criança, legal. Não sei onde é, testa. Aí eu tentei fazer de manhã, porque minha criança acorda cedo, legal, de manhã ele tá no melhor momento do dia.
pensa no melhor horário que cabe para você. É difícil de eu dizer o que serve na tua família, porque eu não sei como é que é a sua família. Aqui na minha casa, eu sei que de manhã a gente toma café da manhã junto e a próxima coisa que a gente fizer vai ser sucesso. Vai ser tranquilo, porque é um horário que tá todo mundo feliz, bate bastante sol aqui na nossa sala de jantar, então é um horário que tá todo mundo gostoso, a gente tá assim, sabe, numa boa. Se naquele momento a gente falar, então vamos ouvir uma história, vamos fazer o nosso harmony aqui em casa, né? Vai dar certo. Eu sei, Camila, pra minha família, eu sei que isso vai funcionar. Então eu vou incluir aqueles 5 minutos ali. Cada um vai na sua família. Ok? E outra coisa que é importante, se for possível para você, é você estabelecer o lugar onde isso vai acontecer. É no quarto da criança, é na sala, é na cozinha, é na sala de jantar, é no quarto de estudos, é no seu escritório, é na varanda, é na sacada. Porque daí ajuda, gente, a gente ajuda, tudo isso ajuda. Saber o horário, saber onde, para a criança já facilita. Já facilita muito. Poxa, é ali, a criança já vai andando, ela nem sabe por quê, mas ela tá andando para ali, porque ela sabe que é aquele momento, tá? E reduz muito a nossa chance de como acho que foi a Jaciane comentou aqui, né? De ter dificuldade de inserir a rotina. Quando a gente coloca o lugar, a gente facilita pra caramba, tá? Deixa eu ver que tem umas perguntas surgindo aqui, ó. Meu filho ama ler gibi à noite. Elaine, você já resolveu um negócio aí, ó. Meu filho ama ler gibi à noite, bota já uma historinha, alguma coisa para vocês lerem junto, para ele ler para você. E assim, você vai entender, você não vai entender, pede para ele explicar, vocês se viram. Se ele já tem esse hábito, resolveu, tá feito. Legal, legal. Recebi outras questões aqui, mas coloquei. Tiziana, esse acesso são todos os dias? Sim, a gente tem a plataforma das famílias e agora a plataforma de quarentena, que são atividades especiais para quarentena, tá? Sim, inclusive, gente, eu quero lembrar que todas as famílias, para se cadastrar, se por acaso você não está cadastrado ainda na plataforma www.familiasvivadi.com.br, faz isso agora. Acabou a live aqui, você vai para lá e faz. Colocar só o seu nome, o nome da criança, teu e-mail, que escola que é, pra gente poder saber, né, da onde você vem. E você vai receber logo em seguida, não assim segundinhos depois, mas umas horinhas depois, uns minutinhos depois, a sua confirmação de acesso. E aí você entra, já bota nos seus favoritos, no celular, no tablet ou no computador, onde você acessar, e aí você abre a atividade. Tem atividade para cada dia da semana, né? Então, assim, Popcorn Thursday Movie Vivadi Family, olha só que legal. Quinta, o Vivadi já te ajuda a estabelecer uma rotina de ver desenho e filme junto. Vamos fazer pipoca junto? Vamos? Popcorn, né? Vamos fazer popcorn junto? Vamos fazer popcorn together? Aí você vai aumentando, vai fazendo as coisas. Então, ali, o que tem para as famílias é para ajudar a estabelecer essa rotina. Beleza? Deixa eu pegar mais umas perguntas aqui para trás que ficaram. O espaço específico é perfeito para a rotina, é verdade. O espaço ajuda. A minha filha teve muitas dificuldades no início, mas agora está funcionando bem. Bittencourt 820. Exatamente. A gente tem que saber que, poxa, de primeira, assim, talvez fique incômodo. Não entendi, mas a gente precisa passar desse período, né? E, de novo, com carinho, com amor, com atenção, a gente vai conseguir. Sempre. Tarará, Miguel, obrigada. No caso da criança de 5 anos que não sabem ler. Aí, daí, ou você lê para ela, porque ele no Vivadi não tem atividade de leitura, assim, a leitura você que faz. E tem o áudio da história. Você pode tocar a história para a criança ouvir, tá? Na plataforma da família, a gente tem a história em português e inglês, porque a gente entende que algumas famílias não vão saber o que é, mas não é para ficar traduzindo. Né? Toca o áudio, você pode contar a história em português para a criança e depois ela ouve em inglês de novo. Tudo isso vai ajudando ela a assimilar. E não é para ficar falando, essa palavra é isso, ele falou aquilo. Não é isso. Vivadi não trabalha com tradução e ninguém no mundo deveria trabalhar com tradução para ensinar inglês para ninguém. É só para ter o momento. Tá? Você pode mostrar figuras na hora que você está contando a história, na hora que está tocando o áudio. Pedir para a criança mostrar qual figura que é, se você imprimiu, ou pedir para ela desenhar e guardar os desenhos que ela fez. Né? Lá na plataforma tem tudo explicadinho de tudo que a família pode fazer para cada atividade. Dino, obrigada por colocar o link aqui pra gente. Gosto muito das músicas de relaxamento, pede toda noite para dormir. É muito gostosa a parte do relaxamento. A minha aqui em casa também adora fazer as atividades de relaxamento. Ela pega o meu tapete de yoga e se joga aqui na sala para fazer. E faz sozinha, faz numa boa, tranquila. A irmã dela às vezes acompanha, às vezes não.
Na quarentena, acesso só da quarentena, tem que acessar duas. Tá tudo junto, Sara. Tá? Tá tudo junto. Tem um específico, tem um extra para quarentena e tem o geral das famílias. Que daí tem todos os ciclos, tem cada dia da semana, se a tua rotina tá corrida, se tá mais leve, tem atividade, assim, de todo tipo de tempo, né? Ali fica bem fácil. Não, Keila, não tem atividade escrita, porque o Vivadi, ele vai mexer com escrita bem lá na frente. E a gente não tem nenhuma escola que esteja num ciclo que vai começar a mexer com isso, tá? Então, se você quiser, se a sua criança já souber e você quiser colocar isso como escreve uma palavra, você pode, mas não é o ponto do Vivadi. O Vivadi foca primeiro em ouvir e falar, tá? São as duas habilidades que a gente inicia pelos muitos primeiros ciclos, é isso que enfatiza, tá bom? Eu gosto muito de inglês, acho que vou conseguir fazer isso fácil. Vai com certeza, Tiziana, você vai arrasar, tenho certeza disso e conta pra gente como é que ficou. Gosto muito também do final de semana, essa última vez foi a passadeira da princesa. Ok. Oral practice and storytelling, legal. Antônia fez isso, bacana. É separado por idade? Dá, e sim, por ciclo e por idade, né? Tem ali de 2 a 4 anos, de 5 a 7 anos. E nada impede de você mexer com outras faixas etárias, tá? Se, por exemplo, você tem uma criança de 7 anos e você quiser olhar o material que tem de 4 anos, de 5... Porque as crianças, né, tem crianças mais infantis, crianças menos infantis, então você pode olhar por todos eles, você pode navegar ali à vontade. Contei histórias em inglês e mostrei fotos, isso, muito legal mesmo. E uma coisa, assim, tem que ficar procurando foto, usa o desenho que a criança fez mesmo, isso dá um senso grande de autoria, né, para a criança, ok? Gente, se tiverem mais alguma pergunta, manda aqui. O gostoso é a parte da comida. Sim, Georgina, olha só. A parte da comida tem lá vídeos, né, que a gente sugere com receitas e todos são muito visuais. Você pode, eu não sei, ouvir esse ingrediente, mas tem lá o vídeo passando, o nome do negócio e você, como familiar, você pode pesquisar o que é, se você quiser, e fazer. Esses dias a gente viu um cheesecake de Nutella. Gente do céu, foi tudo de bom. E a Azuri, ela pegou os ingredientes e ela escreveu mais ou menos do jeito que ela achava. Daí eu falei, então já que você não sabe direito escrever o nome das coisas, por que você não desenha os ingredientes aqui nessa folha de papel? Aí ela foi, bonitinha, fazer lá o que tinha que botar. O difícil foi entender o que era o desenho dela, mas ela soube me explicar o que era. Mas foi um sarro e ficou super gostoso. Então, assim, era um dia que eu tava com tempo, fiz lá um negócio com ela, a gente cozinhou, a gente comeu depois, ela contou pra todo mundo que foi ela que fez, mandamos foto pra todo mundo. Foi, assim, um grande evento de uma receita que tava lá na parte de comida que tem na plataforma do Vivadi. Gente, então, olha só, coisas legais pra gente lembrar aqui, pra gente começar a finalizar a nossa live de hoje. Vamos fazer um brownie, Antônia? Eu queria que tanto você mandasse pra mim. Mas olha só. Se você tem uma criança que está numa escola que tem o Vivadi e você não se cadastrou ainda na plataforma, entra em www.familiasvivadi.com.br e se cadastra. Salva nos seus favoritos, salva o seu acesso, navega, pesquisa, anda, vai para lá e para cá. Fuça tudo, aquilo é teu, é para você usar. E lembra que, não é assim, já vi tudo. Não cai nessa armadilha. Não cai nessa armadilha. Pega uma história e conta aquela história várias vezes para a criança. Bota o áudio, conta, fala para ela desenhar. Aí tem o vídeo daquela história. Vai fazendo várias vezes a mesma coisa, porque agora, depois dessa live, você já sabe a importância da frequência e da repetição, ok? Mica, não é app, é um site, ok? Que abre em qualquer dispositivo, é o site do Vivadi, tá? Ai, que Pamela, legal. Quem sabe, hein? Uma boa ideia. E daí você vai se cadastrar e vai entrar no primeiro ciclo Palmeira, independente do ciclo que a sua criança tiver, porque agora as aulas estão um pouco mais, né, fora de sincronia pela quarentena, as escolas mudaram um pouquinho. Na dúvida, entra no primeiro ciclo Palmeira, primeiro ciclo, e veja os dias da semana, começa a fazer as atividades e vai fazendo aquilo por tempos e tempos e tempos. Coloca no seu dia a dia, pelo menos 5 minutinhos. Se você tiver dias que você pode ficar mais tempo fazendo, faça. Mas lembra, mais importante a gente ter rotina do que ter... hoje eu vou sentar 2 horas e fazer o tal do cheesecake que a Camila falou que vai fazer.
Legal, faz isso um dia, mas que isso não impeça de amanhã você dar os 5 minutinhos para a criança ouvir uma música legal que tem lá. E pronto, fechou, ok? Quando você fizer a atividade, principalmente agora pela quarentena, marca, tira foto da criança, faz um videozinho, coloca no Instagram ou no Facebook, onde for, marca o Vivadi. Sabe por quê? Uma das coisas que a gente tá muito carente, e não é só criança, eu tô, você tá todo mundo, tá? É de conexão, é de comunidade, é de comunicação. A gente precisa reforçar, por mais que a gente saiba naquele fundo da nossa consciência que existam outras pessoas ali, que a gente tem uma comunidade, a gente precisa fazer isso de forma prática. Então tira foto da sua criança fazendo, fala para ela que você vai fazer um videozinho dela fazendo aquilo e vai mandar no Instagram do Vivadi, porque daí as outras crianças da escola vão ver também. Compartilha no Instagram da escola da sua criança, para os amiguinhos verem, né? Para as outras crianças virem, para outras pessoas se inspirarem. Às vezes você tá lá, poxa, acho que eu já fiz essa história várias vezes. Você vê o que uma outra família fez e, nossa, que massa, vou fazer também. A gente precisa, muito mais do que qualquer momento na nossa história, essa comunidade, essa conexão. E hoje, com rede social, com internet, com isolamento, como que a gente faz? Uma das formas é você fazer um vídeo, tirar uma foto, fazer um post ou stories, né, compartilhar, marca, qual que é o nosso em comum de todo mundo que está aqui hoje? É o Vivadi. Então marca, vivadi.br. E todo mundo que está no Vivadi, todo mundo que segue o Vivadi, que são famílias, professores, escolas, vão ter acesso àquilo. Né? Então, assim, se eu coloco uma coisa que a minha filha fez, alguém vai olhar e falar, nossa, olha que legal, não sabia que dava pra fazer assim, que gostoso, tem uma criança fazendo aquilo também. E mostra pra criança, pra ela entender que ela pertence a esse universo, que existem outras pessoas também em casa fazendo aquilo como ela. Isso tem um poder muito grande, ajuda você, ajuda suas crianças, ajuda todo o ambiente de aprendizado e principalmente o conforto emocional que todos nós precisamos cuidar com muita atenção esses dias. A gente não está podendo abraçar muitas pessoas, a gente não pode ver muitas pessoas que a gente ama, né? Inclusive, abracem seus filhos em casa, né? Dentro do seu núcleo, das pessoas que estão ali juntinhas no seu isolamento com você, abrace, sabe? Abrace seu esposo, sua esposa, abrace seus filhos, quem está na sua casa. É muito importante esse contato. E se a gente não pode abraçar eu, abraçar vocês aqui, que a gente troque um vídeo, que a gente faça uma live junto, sabe? Para vocês contarem o que está acontecendo aí, a gente vê daqui. Compartilhem, a palavra é compartilhar. Compartilhem. E a gente tem um dia super importante chegando aí, que é domingo, que é o Dia das Mães, que é o motivo mais gostoso para a gente fazer alguma coisa legal em inglês com as nossas crianças e compartilhar com todas as outras mães do Vivadi. Vamos, gente, vamos fazer isso domingo, vamos encher de Dia das Mães, de @vivadi.br, hashtag Dia das Mães, Mother's Day, do jeito que vocês quiserem, mas compartilha aqui para todo mundo que está aqui, todo mundo que segue, que vai ver essa live depois, receber esse carinho também. Né? As mães são pessoas tão fofas, tão queridas, tão especiais e que agora estão tendo que fazer um monte de coisa a mais, né? Além do que já fazem. Então vamos aproveitar e domingo a gente prestar esse carinho, né, as mães, porque a gente sabe, não preciso ficar falando aqui cada vez mais, né, de quanto as mães são pessoas muito, muito especiais, e sejam mães de coração, sejam mães de criação, sejam mães de qualquer coisa, né, mãe de qualquer forma. Mãe é um sentimento, né, mãe é um relacionamento que a gente tem. Fica aqui o meu convite para todo mundo participar do Dia das Mães, mandando a sua atividade aqui pro Vivadi, para a gente poder receber, né, mais carinho de todo mundo. Gente, muito, muito obrigada. Já vou dar de adiantado aqui Feliz Dia das Mães para todas as mamis que estão aqui assistindo essa live com a gente. Para quem está assistindo a live depois, manda sua pergunta para a gente, se você ficou com alguma dúvida, se você precisa de algum apoio, alguma coisa, como o pessoal compartilhou aqui, estou com dificuldade de fazer isso com a criança, como é que eu mexo na plataforma, eu não entendi tal coisa. Estamos aqui. Estamos, toda a equipe do Vivadi está aqui, o pessoal da sua escola está aí também para te ajudar com tudo isso e a gente fazer desse momento ser um momento que a gente lembre com carinho, poxa, lembra o tanto que a gente melhorou como família, como a gente conseguiu ir além como família naquele período do Vivadi, né, da quarentena, que a gente teve o Vivadi junto com a gente. É essa história que a gente quer contar, é com isso que a gente conta com vocês, pro Vivadi família,
a escola, professor, tem que ser todo mundo junto e a gente está no melhor momento para fazer isso acontecer. Tá certo, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por todos os comentários, todos os emojis lindos que eu recebi aqui. Eu vou ter que olhar tudo de novo depois que eu vou falando, eu fico olhando aqui na tela, eu perco algumas mensagens, mas eu quero ver de todo mundo, já vi um nome de gente que eu já conheço, já fico animada. Parabéns, escolas, pelo trabalho que vocês estão fazendo, a gente acompanha por aqui, né? A gente fica olhando os perfis de vocês. Parabéns pela transformação, parabéns por encararem o desafio que foi jogado, né, para vocês nesse momento. E a gente tem visto trabalho incrível de professores, incrível das escolas, e muitas famílias que no começo estavam bem seguras, hoje já estão numa boa com as coisas que estão acontecendo. E vamos juntos. É por aí que a gente vai. Ok, gente? Muito obrigada. Um beijo muito grande para vocês. Bye, bye. See ya.